turismo e negócios. Oferecimento: Farmácia Líder, integrante da rede de farmácias associadas. Plantão 24 horas e teleentrega 3282-1100. 18 de maio é a data escolhida para o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. De acordo com dados da Secretaria de Direitos Humanos, é assustador o número de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no nosso país. Por isso foi criada esta data com o intuito de ajudar a combater este mal que destrói a vida de milhares de jovens todos os anos. A data foi escolhida em memória ao caso Araceli, um crime que chocou o país na época, né, que foi cometido. Araceli Crespo era uma menina de apenas 8 anos de idade que foi violada e violentamente assassinada em Vitória, no Espírito Santo, no dia 18 de maio de 1973. Estão conosco aqui o pastor Éder Bartes, da Comunidade Luterana Evangélica, a ISLB de Canela. Você está vendo já nas nossas câmeras aqui, quem está nos acompanhando no aplicativo da Clube 885 para celular e Android TV, e no nosso site também, no clube885.com, porque a Clube é muito mais que rádio. Além do pastor, você está vendo o Eduardo Porte, que é o presidente da Comunidade Luterana Evangélica de Canela, o psicólogo Daniel Couto, psicólogo do CREA, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, e o meu colega Márcio Dioforte, o Cabelinho, a quem eu saúdo nesse momento. Bom dia, Cabelo. Bom dia, Braulio. Bom dia, meus amigos aqui, participantes do nosso bate-papo, e aos ouvintes da Clube, muito mais que rádio. Muito bem. Hoje é um assunto muito sério, né, Cabelo? Exatamente. E que, infelizmente, precisamos tratar, né? Quiçá a gente não precisasse falar desse tipo de assunto. Eu já vou começar, né? A gente vai perguntar, primeiro, além de dar bom dia para eles, falar um pouquinho sobre essa semana importante que a comunidade luterana evangélica está fazendo aí, né? O primeiro ano já. Queria que eles falassem um pouquinho da história disso. Mas também eu já quero começar porque eu participei há alguns dias atrás numa palestra do delegado Vladimir junto à SIC, e ele já falou muito sobre isso, né? Falando sobre o aumento extensivo de casos, né, de notificações de caso relativo a isso nas famílias, principalmente, muitas notificações, aumentando assustadoramente, né, os casos de abuso infantil. E eu queria primeiro saudar vocês por essa iniciativa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse projeto que vocês têm, né, já dar bom dia pro pastor, pro Daniel, pro Dudu que estão aqui, e que vocês falassem um pouquinho sobre esse projeto. Então, bom dia a todos. É um prazer a gente estar trazendo essa semana da prevenção ao abuso sexual infantil, que a nossa comunidade já realiza há 3 anos aqui em Canela. Juntamente agora, nacionalmente conhecida também como o Maio Laranja, né? Uhum. Então é uma série de programações em relação à prevenção que existe no Brasil. É relativamente novo ainda e a gente fica feliz. Esse Maio Laranja está no 4º ano aí no Brasil, e para nossa alegria também a gente está no 3º, então meio que começamos juntos, né? Cada um fazendo um pouquinho nas suas regiões no Brasil. Aí a gente vê hoje que é uma campanha já que tem tomado proporções que certamente vão trazer segurança às crianças e adolescentes aí, que principalmente não têm informação para proteção, né? E que agora, com trabalhos de capacitação tanto na área escolar, como a gente realizou juntamente com o CREAS e a Secretaria de Educação do município de Canela ano passado, onde conseguimos capacitar aí quase 500 crianças do ensino fundamental, né? Então, a gente vê que é um assunto que é tabu para muitas pessoas, né? Para a sociedade, vamos dizer assim, também, mas que é preciso explicação, é preciso capacitação, é preciso trazer esses assuntos também para os pais, que muitas vezes não têm a mínima noção do que pode estar acontecendo,
e principalmente também porque é um assunto que atinge a todas as classes sociais, do mais rico ao mais pobre, do mais pobre ao mais rico. É um assunto que existem as ocorrências, né? Elas deixam marcas aí na vida das crianças, adolescentes que passam por isso aí, muitas vezes por longos anos, né? Então, a criança ter esse conhecimento aí é muito importante também. Então, a gente se alegra quando os meios de comunicação também abrem espaço para a gente poder falar para a nossa comunidade. Deixa eu aproveitar e pedir para o pastor Éder, né? Pastor, as instituições religiosas têm um papel fundamental, né, nesse processo de conscientização, porque trabalha com as famílias, né, desde das crianças até os pais, os mais idosos, né? E infelizmente temos casos, né, de familiares, né, estarem praticando esse tipo de crime, pastor. Bom dia, obrigado pela oportunidade de falar esse assunto. A gente, como igreja, entende assim, que nós temos um papel, assim como outras instituições públicas, né? Desde os órgãos públicos, municipais, estaduais, mas também a gente como igreja tem o papel de se envolver na sociedade, e esse é o nosso desafio como comunidade também, de não ser comunidade só para nós lá na nossa igreja, mas de ser para a cidade, de abençoar a cidade, de nós como comunidade também olhar para aquilo que é a necessidade que há nas famílias, e esse desafio de também nós como igreja ser uma voz que fala de temas que são delicados, difíceis, mas que trazem muito sofrimento e que infelizmente trazem um prejuízo para a vida, para pessoas. A gente sabe que vai carregar essa história, esse sofrimento, e como tu bem disseste, infelizmente 70% ou mais dos casos são feitos por familiares, né? Os abusos. Então acontece dentro da família, e talvez esse é uma das questões que mais a gente precisa reafirmar, né? De que a família é para proteger, de que a gente como igreja tem que ser alguém que age também nesse sentido de anunciar que nós precisamos criar uma rede de proteção junto com outras instituições a fim de cuidar das nossas crianças, né? De trazer o bem-estar, de dar um espaço de desenvolvimento para eles, né? E nós como igreja temos essa intenção também de anunciar isso, né? É verdade. Temos um ouvinte aqui, o Neri, dizendo que esses casos são extremamente traumáticos. Ele tem um amigo com 43 anos de idade que sofreu abuso quando criança, e até hoje ele tem trauma com isso. E a gente pode conversar aqui com o psicólogo Daniel, né, Daniel, que é do Centro de Referência especializado em assistência social, exato. Isso. O CREAS, para que fale justamente do papel do trabalho, né, do CREAS nesse sentido, Daniel. Certo. Obrigado, então, pelo espaço aqui na rádio. Acho que é sempre importante ressalvar o espaço para prevenção, né? No lugar onde eu trabalho, onde eu atuo, a gente já faz uma intervenção já onde há uma mobilização de toda a rede frente a um direito já violado perante uma criança ou adolescente. Então, é já um trabalho remediativo, onde dentro de um acompanhamento da família é tentar minimizar ou afastar a situação de risco, né, pessoal ou social por violação de direitos. Uhum. Então é sempre importante fazer alguma mobilização. Acho que o rádio é um bom canal, um bom meio de comunicação para fazer esse ato preventivo, certo? Até vai ter uma programação, né, aqui em Canela, né? Isso. Doutor Daniel, justamente para conscientizar, levar um assunto que, como eu falei aqui, as pessoas às vezes não gostam de tocar, porque é muito delicado, né? Mas é necessário. Isso, é necessário fazer essa menção aí, ainda mais nesse dia, né, que foi marcante, foi um emblema do dia 18 de maio, né, que procura trabalhar muito esse combate, né, o abuso, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Né, e entender isso como um contexto de família. Os maiores índices acontecem dentro do núcleo familiar. Então a gente vê aqui já um grande dilema, um paradoxo, né, que o mesmo contexto, o núcleo protetivo, família com toda a sua função, né, de todas as políticas públicas também estão baseadas muito na centralidade da família, né, o próprio ECA, quanto à atenção à criança, ao adolescente,
prevê muito o trabalho, primeiro é a responsabilidade da família, né, depois de toda a mobilização da sociedade, todos esses tensionamentos, né, esse contato, essa procura junto aí às políticas públicas centralizada na família, mas no entanto também pode ser um ambiente, né, gerador de violências, como os próprios números indicam. Bom, eu queria falar um pouquinho com o pastor e com o Dudu, Eduardo, né? Não adianta. A amizade nos faz, muitas vezes, numa cidade pequena, né? O apelido é o cabelo, não adianta também, né? Um pouquinho da programação da comunidade, falar um pouquinho quais são os trabalhos e contar um pouquinho desses 3 anos, né? O que já foi feito em relação a esse trabalho e também o que vai ser feito, né? Sobre toda essa situação. A gente, na verdade, como o Eduardo falou antes, né, é o 3º ano. Isso, a gente começou com um movimento interno para dentro da comunidade, trazendo isso nos nossos espaços de encontro, cultos e trabalho com crianças, com mulheres, com homens. E ano passado a gente fez esse passo adiante, né, de olhar para fora e ver o que nós, como município, estávamos fazendo de prevenção. Né? Como o Daniel falou, a gente tem uma situação de olhar depois do acontecido, mas a gente queria ver o que a gente poderia fazer como prevenção. E daí é esse passo de ir em direção aos órgãos públicos e ter reuniões e conversar com secretarias e com o CREAS e com outros órgãos a fim de criar essa mobilização, de falar disso, né? E de trazer isso também para as mídias, aí tanto para as nossas mídias quanto também para os meios de comunicação do município, rádio, jornal, a fim de levar esse assunto para discussão e também para nós dentro da comunidade seguir falando disso, né? Tanto em pregação quanto em mensagens, a fim de conscientizar de que isso está acontecendo. Porque, na verdade, isso é uma coisa muito silenciosa. E aí, como é silencioso, a gente só fica sabendo depois, às vezes, quando alguém se manifesta que aconteceu o abuso. E, na verdade, a gente precisa já antes estar com esse radar ligado, vendo que isso está acontecendo. Infelizmente, o Brasil é o 2º colocado no ranking mundial com o maior número de casos de registros, né? Sem contar os que não foram registrados. Então, é assustador saber sério, né? que a gente supera países aí que historicamente já tem uma tradição até cultural de abuso de criança, e a gente, como país, está em 2º lugar no ranking mundial, né? É triste isso, né? É dolorido. A gente, como igreja, quer falar disso, porque quer alertar, né? Quer colocar os pais também a trabalhar, né, nessa ideia de que a gente precisa ficar atento como a gente pode proteger as nossas crianças, né? Às vezes os nossos filhos ou crianças ao redor de nós também no dia a dia, né? Então, não sei se o Eduardo... É isso aí. Então, o que a gente gostaria também de falar, assim, muito... Os meios e os métodos e as reações que as crianças... também vão expressar, né? Eu acho que é importante, às vezes a gente só fala da prevenção, quem está ouvindo não consegue ter a dimensão, né? Mas também o Daniel pode colaborar nisso, né? Mas a gente vê, assim, os perfis dos abusadores, né? São pessoas normalmente próximas, são pessoas que primeiramente conseguem a confiança dos pais, assim, né? Então, e aí os meios, os métodos são praticamente os mesmos em todos os casos, né? Eles usam poucas situações assim poucas situações que diferem. Exatamente. Que são percebíveis, né? Isso. Então, por exemplo, assim, o abusador ele vai chegar para a criança e vai dizer que é um segredo. É um segredo nosso, né? Não conta para ninguém. Então, normalmente vai dar alguma moeda de troca, né? Muitas vezes são coisas que a criança gosta. É uma bala, eu não sei, coisinhas muitas vezes ao nosso olhar adulto pequena, né? De grande valor. Mas para a criança de grande valor. Então, nesse sentido, também a questão da ameaça de que como o abusador muitas vezes já tem a confiança dos pais, ele vai dizer, se tu contar, tu é criança, não vão acreditar, né? Então aqui a gente já deixa
um alerta muito grande para os pais que estão nos ouvindo, é que levem a sério muitas vezes o que a criança diz, né? Interpretem, tentem entender o porquê que ela está falando aquilo ali. Muitas vezes já vem acompanhado de uma reação diferente da criança, né? Uma dificuldade muitas vezes de dormir, né? Ou na alimentação. Situações assim que tu vê que há uma mudança da rotina repentina, assim, né? Mudança de comportamento. De comportamento repentino. Então, a gente tem essas informações e principalmente conversem com a criança, né? A gente fala muito da questão do toque do bem, né? O que muitas vezes explicar para a criança onde pode tocar, quem pode tocar, né? E os locais, porque senão a criança acha que tudo é normal, né? Ela não tem essa percepção e ela não consegue reportar isso para um adulto. Então, de repente, aconteceu alguma situação, ela acha que é normal. Agora, se ela tem a informação de onde pode tocar, como pode proceder, ela, por menor que seja, ela vai abrir a boca depois. Então, é importante ter esse cuidado, levar a sério o que a criança fala, né? Investigar. Não dá para confiar, né? Uma coisa que a gente diz que acha que a pessoa lá é legal, né? Dá atenção, não sei o que. Importante sempre desconfiar. Normalmente, se a pessoa, né? Isso a gente não quer que seja dizer que sempre acontece, né? Eu já tive babá, né? Uma pessoa que é querida por mim até hoje. Mas se tem a possibilidade de manter câmeras de vigilância no local de trabalho, esse tipo de coisa assim, sempre é importante. Hoje em dia a gente tem também, sofre junto com isso, com a questão de vídeos de pedofilia. Essa rede é muito forte, é muito estruturada, envolve bilhões de dólares por ano. Então, redobrar os cuidados. A gente não quer causar pânico, mas a gente quer chamar a atenção do adulto. Tem conteúdos maravilhosos, né, na internet, de psicólogos que a gente segue desde do início das nossas campanhas, assim. Então, invistam 1 hora do dia ou 1 hora da semana ou 5 minutos, muitas vezes, nesses vídeos, para se conscientizar, para aprender sobre o assunto. Então, seria esse o recado que eu queria deixar, assim, em relação a esse tema. Acho que o Daniel pode colaborar com alguma informação a mais, né? Isso. Acho que dentro da fala do Dudu, vem muito a ideia de reforçar a rede de apoio, né? Algo que não fique somente restrito a uma figura de referência, porque a gente lida com esse dado, esse número, que acontece mais dentro de um contexto familiar, né? Certas situações de violências, isso são muito um tabu, algo muito velado, algo muito difícil de permear e ter acesso. Então, reforçar aí o papel que já é exercido tanto pela comunidade, né, mas assim também pela rede de proteção dos serviços públicos, né? Tem ali tanto dentro da assistência onde eu atuo, né, o CRAS, o CREAS, a assistência de maneira geral. Também a Secretaria de Saúde, desde o posto de saúde. O agente comunitário é uma figura que vai até as casas, tem um outro olhar, né, uma complementar a isso. Desde o médico aos demais profissionais de saúde, assim também. E, por último, não menos importante, destaco a figura do educador, né, e do professor, que é aquele que convive, né, diariamente, de forma, né, diariamente com crianças e adolescentes, entendendo que isso é um direito universal. Claro. Né? A partir dos 4 anos é um direito e uma obrigatoriedade de crianças e adolescentes já estarem frequentando a escola.
No momento que tem uma baixa adesão, baixo desempenho, uma infrequência escolar, isso já também é um sinal de alerta. As escolas geralmente encaminham, reportam isso para demais órgãos, para ver, né, o que está afetando essa família. Isso é como se fosse um índice, né, que não é isolado, não é algo somente do indivíduo, né, mas sim algo que pode ser aí uma manifestação da própria família, que não está alguma coisa regularizada. Pode ser tanto no caráter de promoção e prevenção de um direito, um benefício, né, que ainda não foi violado, como também há uma forma de também, através ali do acompanhamento da família pela rede, ter uma revelação espontânea de um direito violado, de há uma situação de um crime que aconteceu. Sim. Então, eu acho importante trazer isso, né, só para a gente, dentro desses dados, questão do contexto familiar, praticamente a gente fala muito, né, a figura do abusador como sendo homem, baseado em números, né, que são os registros, né, mas isso não é uma exclusividade, né, existem abusadoras, né, mas a gente utiliza muito baseado nesses números. Certo. Mas 40% desses, né, que já é um número bom, seriam pais ou padrastos, tá? Um pouco menos, 37% envolve irmãos primos, 8% avós. Então, baseado um pouco nisso, nesses números, eu vejo muito a questão da consanguinidade. Geralmente a gente fala no dito popular a questão de ficar muito na figura do padrasto, como se fosse alguém alheio, fora, longe da família, que se aproxima, né? E trabalha toda essa questão da confiança, né? Então, para ver esse aspecto, assim, às vezes o próprio envolve a consanguinidade, envolve a filiação. Sim. Então é um dado mais preocupante ainda. Claro. Doutor Daniel, nós temos uma programação, já estamos encaminhando para o final aqui da nossa conversa. Fala da programação que será realizada agora na sexta-feira, vocês estão realizando no dia, né? No dia da data aí nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso, dia 18 vai ser feriado, mas na sexta-feira, dia 19, né, às 14h30, né, 2h30 da tarde, ali no Multipalco, em Canela, tá? No centro da cidade, que tem ali a Praça João Correia, o Teatrão, né? Vai acontecer ali uma programação do teatro junto com ações da assistência. Vai ter também apresentação de capoeira, né? Demais ali eventos em que vai também mobilizar a comunidade, né? Fiquem aí convidados, né? Para participar disso e seguindo aí as programações da igreja também, né? Certo. Que sempre foi parceira, fez contato com a gente ano passado, né? E esse ano a gente pretende retomar essa parceria. Pastor. Acho que esse convite especial, nós temos um teatro, né? Que foi elaborado ano passado e apresentado, como o Eduardo mencionou, para a rede municipal, para os pequenos. E a gente quer levar isso adiante, quer apresentar isso mesmo, tipo num projeto parecido com o ProERD, de todo ano ter essa conscientização, esse trabalho. E esse teatro vai ser apresentado na sexta-feira, às 14h30, ali nesse espaço da praça, onde a gente quer ver, é bem lúdico, um texto muito bem feito, muito bem escrito, músicas autorais de canelenses aí que tem uma companhia de teatro que estão nos assessorando nisso, né? Então, assim, algo de qualidade, com informação, muito direto e objetivo para conscientizar as crianças e a gente entender. O nome do teatro é Não Guarde Esse Segredo. Certo. Esse é o teatro que a gente vai ter lá. A gente agradece, obrigado pela oportunidade de falar sobre esse assunto e a gente ficar consciente aí. Nós que agradecemos aos nossos convidados aqui, o pastor Éder Bartes, da Comunidade Luterana Evangélica e SLB de Canela. Muito obrigado, pastor. Ao Eduardo Dudupote, que é o presidente da Comunidade Luterana Evangélica aqui do município. Ao psicólogo Dr. Daniel Couto, que é psicólogo do CREA, Centro de Referência especializado em assistência social. E ao Márcio Dioforte Cabelinho, meu colega aqui. Obrigado, Márcio. Valeu, Braulio. Obrigado aos nossos convidados aí. Eu reforço o convite, então, sexta-feira, 14h30. Acho que é importante aí a comunidade toda prestigiar, porque é uma situação alarmante o que a gente vive no nosso país e, consequentemente, na nossa comunidade também, porque não adianta, é um reflexo, né? Isso aí, obrigado, Cabelo. Depois do intervalo, nós temos aqui o Davenas batendo um papo com o Fábio Bertolucci, falando da feijoada, da Liga Feminina de Combate ao Câncer, do Gustavo Michaelsen e da Corrida pela Vida. Você confere depois do intervalo, aqui no Grande Jornal Regional.
Clube. E a hora certa? Hora certa, 8h36. A temperatura está neste momento em 13 graus. Muito mais. Muito mais. Clube 885.